Pessoal, bom dia. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, que estão tendo a paciência de ouvir nossos calls aí. Mas acho que, assim, finalmente, acho que o mercado está com uma tendência um pouco melhor, né? E está assim, andando muito nos temas que a gente imaginava. Acho que tem alguns pontos aqui para abordar, e depois são vários que o Elson vai falar com mais profundidade nos comentários dele, tá? Eu vou falar, então, assim, os pontos, né, para começar aqui, acho que tem alguns. Primeiro, Estados Unidos, né? Acho que esse mês passado, essa balançada toda, não só no mercado, mas na nossa cota também, basicamente foi por isso. A gente viu lá, acho que mais para o final do mês, o comentário um pouco mais rock do Fed. Eu acho que, assim, deu uma realizada boa nos mercados todos. Então, assim, acho que numa tendência mais longa, a gente vai, né, ter um decoupling aí de novo, né, como a gente já vem tendo, desde que as coisas lá andem mais ou menos a contento. O juro subiu, acho que está mais ou menos no nível que a gente imaginava, né, que fosse o pico, pode ter um pouco mais, o juro, estou falando sempre do juro futuro, né? O Fed vai subir um pouco mais, enfim. Se tudo isso aí estiver correto, né, se as coisas acontecerem dessa maneira, a gente vai continuar andando, né? O que a gente não pode é ter sustos aí no meio do caminho, que isso sim pode atrapalhar a nossa performance aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a China, que continua do mesmo jeito, né? Agora, dia 16, tem o Congresso do Partido Comunista, vai indicar o Xi novamente, provavelmente, né? Agora, tem um problema lá que é a Covid, né? Problema Covid, dois problemas muito grandes ali, Covid e o setor de real estate, né? O setor ali é muito parecido com o Brasil, com o que o Brasil vivia lá na época da Encol, que acho que todo mundo lembra, que era você comprava imóvel da empresa, da incorporadora, e ela ia lá construindo enfim, se apagando. Só que você não tinha um CNPJ para aquele seu empreendimento. Quer dizer, se desse algum problema, aquele é o CNPJ, o dinheiro está todo ali. Então, a China é como a gente era há 30 anos atrás. Então, hoje nós temos patrimônio de afetação, cada prédio construído é uma SPE, então tem uma identificação jurídica diferente, né? Cada um é um, então você não tem aquele problema. Se a construtora, a incorporadora quebrar, muito que bem, você fica ali com o que você já pagou na sua SPE. Então, não tem problema. Então, a China está vivendo isso aí, né? Está vivendo esse problema grave ali de real estate ainda. E, assim, por hora não tem luz no fim do túnel, né? E o Covid também acho que é outro problema grande. E pelo que eu tenho lido e visto, isso aí é para o ano que vem, né? Vai ser resolvido quando tiver uma vacina chinesa de mRNA, que ainda não tem, né? mRNA como a da Pfizer, por exemplo. Então você fica nesse abre e fecha, né? Recentemente você teve um surto, eu não me lembro onde ali, mas agora melhorou. Mas assim, abre um lugar, fecha o outro, né? É, então várias coisas não estão funcionando na China como deveriam, né? Turismo, imagino que esteja tudo meio fechado ali, então é um negócio complicado para a economia. Acho que tem aqui, né, o fator doméstico, né, é o juro, acho que inflação barra juro, né? Então, acho que esse ponto é relevante, né, o mais relevante para a gente. A gente chegou no topo de juro, né, e o juro longo já começou a cair, a gente já viu isso acontecer, mas tem bastante coisa para vir ainda, tá? Então, acho que esses três pontos, né, Estados Unidos, eu não falei de Europa aqui, mas acho que o negócio Estados Unidos para pior, né? Então, lá tem um problema de energia que é muito mais grave, né? De falta de energia, falta de gás. Então, a gente tem um problema ali também. Então, assim, já começando um pouco em posicionamento, né? Esse é o motivo por a gente não gostar, né, muito de setor de commodities atualmente. A gente acha assim, ainda que, né, muitos digam, pô, mas a Vale está barata, mas ela precisa vender para a China, né? A China precisa abrir, a China precisa estimular um setor que está doente, que está com problema, e não é um problema somente de funding, é um problema estrutural ali. Se der mais funding, as coisas vão continuar ruins lá, né? Quer dizer, vão fazer uma outra rodada, provavelmente ruim, do mesmo problema que já tiveram no passado, né? Quando a gente olha, por exemplo, papel e celulose, problema grande na Europa, né? A China e a Europa são os grandes compradores de celulose.
mas a Europa, né, vai precisar de celulose? Vai, mas precisa de gás, né, para funcionar um monte de fábrica lá. Então, provavelmente a gente continue com um problema ali. Frigoríficos, né, que é uma tese que a gente defendeu por um bom tempo, nós tivemos na carteira, não temos mais. E aqui separando, né, o que é América do Sul e o que é Estados Unidos, a Minerva é um case que a gente gosta, não temos, mas assim, é um negócio que eu acho que aqui está no começo do ciclo bom ainda. As outras duas, a JBS e Marfrig, estão no começo do ciclo ruim, né, que vai durar alguns anos, talvez uns 2 anos. Aí. E, sim, pelo que a gente tem visto, acompanhado aí pelos números, a contração de margem é impressionante nos Estados Unidos. Então, assim, provavelmente essas empresas vão com resultados muito ruins daqui para frente, e por um período, né? Inflação pegou aí, né? Então, assim, acho que atrapalha muito o negócio deles. E acho que o que salvou é o petróleo, né? Que, assim, tem uma desaceleração, né? Acho que o petróleo caiu por conta disso já. Difícil fazer previsão de preço de petróleo, mas você tem o OPEP também aumentando, cortando produção. Agora, próximo, provavelmente é um corte de produção. Você tem um mercado muito mais equilibrado e que tem um grande produtor ali que meio que coordena, né, os preços desse mercado. Então, assim, a única coisa que a gente poderia estar animada é petróleo, mas tem um problema de eleição, né? Com Petrobras, acho que fica difícil fazer esse play. Nem long, nem short, né? Acho que a eleição está bem apertada. O Elson vai comentar aqui depois, provavelmente. Mas acho que, assim, a gente não tomaria uma posição vendida em Petrobras por conta da eleição. Então, acho que está perigoso demais. Podia ter uma posição comprada, podemos vir a ter em outros juniors aí, né? Aí acho que tem um upside interessante ainda na mesa. Bom, e para falar um pouco eu vou falar um pouco agora da performance do mês passado e também de carteira, tá? Eu falei aqui basicamente falei Estados Unidos, Europa, China, juros, né? A nossa carteira está muito baseada nisso, né? Muito baseada nessa queda de juro real, nominal, né? Acho que as empresas devem CDI, né? Então, no fim, isso aí pega, mas vai bater no juro real, né? No fim das contas. A gente continua, né, com uma posição em varejo importante, né? Varejo alimentar e varejo de alta renda. Gostamos disso ainda, acho que assim, é um segmento parece que muito imune à crise, à oscilação de inflação, de renda. É um setor que repassa muito preço, né? A gente teve conversa com o Arezo, com o Grupo Soma, é impressionante isso. Acho que também o nível que está o câmbio, acho que meio que atrapalha um pouco a venda dos competidores importados aqui, principalmente de roupas. Gostamos de incorporadoras imobiliárias, né? A gente, assim, acho que está no começo de um ciclo bom para elas, né? E aí tem uma diferenciação de baixa renda e alta renda, né? Média e alta muito mais sensível, né, à taxa de juros e baixa renda muito menos sensível, né? Porque é um cara que se financia TR mais alguma coisa. Como a TR é próxima de zero, tem uma alta, uma elevação, né, no juro, mas não é um negócio tão grande quanto essa aí com o CDI de 2 para 14, né? Então, tem uma diferenciação, mas nós gostamos dos dois segmentos. Acho que o de baixa renda tem uma consistência maior na operação, né? Digo operação, o cara pode continuar lançando, que assim, a demanda é aparentemente infinita para ele, né? Dado que vários competidores menores caíram fora do mercado por conta de trombadas que tiveram durante essa inflação grande do Covid, acabou sobrando um mercado muito maior para as empresas listadas, né? MRV teve um tropeço grande de margem, mas já está restabelecendo. E a direcional teve uma oscilação muito baixa na margem bruta. Então, assim, a empresa, acho que é a melhor empresa de segmento de baixa renda. A gente gosta também de locadoras de veículos, nós já falamos isso aqui há algum tempo, a gente já vem falando, né? São caras extremamente sensíveis à taxa de juros, né? Todos eles têm uma dívida grande em relação à geração de caixa, porque é o negócio dele, né? Tem que comprar uma frota enorme de carro, carregar isso aí com dívida e alugar esses carros para vender. Então, assim,
é uma componente do retorno deles ter uma alavancagem financeira grande. Então, naturalmente, quando a gente começar a ver o juro cair, né, já vimos o juro futuro, quando a gente começar de fato ver o CDI cair, aí você vai ter um ganho de margem, né, uma evolução de resultado muito forte desses caras. E acho que, por fim, o que merece... Bom, só voltando um pouco no varejo, acabei não comentando aqui, essa é uma parte que é o varejo, vamos chamar assim, de tech/online, né? Alguns não são tão tech, mas se comportam como tal, como é o caso do Magazine Luiza, né? Um cara que ele é offline e online, mas ele anda muito com as coisas online. E tem o Mercado Livre também, uma posição importante na carteira. A gente gosta. Isso aqui acho que é um carrego de longo prazo, né? Um cara que provavelmente vai ser um dos vencedores do e-commerce brasileiro e está se expandindo para outros países da América do Sul também, né? Alguns já está presente, outros está expandindo, crescendo muito, como é o caso do México, tá? E acho que, por fim, vale comentar sobre os bancos. A gente tem os bancões na carteira e temos um pouco de outros bancos também, como BTG. A gente gosta das duas teses, a gente acha que bancão é muito sensível a fluxo, né? E a gente já começou a ver, e acho que vai haver muito mais coisa no pós-eleição, ou até no pré-eleição, dependendo do comportamento dos candidatos, pré-segundo turno, né? Acho que a gente pode ter um fluxo grande de estrangeiro. E depois da eleição, provavelmente isso aí vai continuar, tá? Então, acho que a gente vai casar duas coisas importantes, que é a visibilidade maior de queda de juros, com a apresentação de programa de governo, né, com um embasamento fiscal aí para qualquer um deles que seja, e acho que aí o mercado destampa bastante valor. Nossa carteira, a gente vê com um upside bem interessante, o upside compilado ali, por volta de 60% nessas posições que a gente tem hoje, né? Mas, naturalmente, aí tem upside de crescimento maior, de várias coisas que não estão no preço ainda. E acho que é importante falar também de crescimento de lucro na nossa carteira. A gente tem, nas nossas projeções, por volta de 35% de crescimento de lucro, 23 contra 22. Então, assim, é um crescimento bem relevante e importante, tá? Um pedaço dele vem de queda de juros e o outro de ganho operacional mesmo. E acho que aí, só assim, falando rápido do mês passado, foi um mês que a gente terminou um pouco acima do zero, 0,3, 0,4. Depois de ter tido bons momentos no meio do mês, devolveu um pedaço. Mas a gente, acho que o setor que pagou as contas todas do fundo foi o de incorporadoras, tá? Esse setor contribuiu com 5 pontos percentuais de alta na cota do fundo. Então, assim, é um setor importante na carteira que a gente acha que ainda tem bastante coisa para entregar daqui para frente. Bom, eu vou passar para o Elson e fico aqui também para as perguntas aí mais para frente. Deixa eu só aumentar aqui, se não aparece. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu demorei aqui para entrar, que eu estava olhando os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos e vieram bons. Saíram uns vagas em aberto, tem uns dados bacanas. Vamos lá. Eu vou fazer uma recapitulação. Na verdade, acho que as teses que a gente tem são as mesmas já há uns 2, 3 meses, pelo menos. Vocês conhecem, né, isso que o Marcelo disse, a gente gosta de commodities, a gente gosta da dinâmica mais baixista de inflação no Brasil no curto prazo, a gente gosta do risco eleitoral, então risco eleitoral melhor, commodities melhor, riscos inflacionários menores, tem um espaço aí para queda de juros, e o mercado está historicamente muito barato, tá? O risco talvez para essa história toda é global, isso impactou um pouco aí, principalmente na segunda metade do mês passado, mas eu vou tentar também abordar um pouco desses riscos e atualizar um pouco vocês sobre tudo que está acontecendo e especialmente eleições, né, claro. Bom, assim, mesmo com a andada recente, assim, concentrada ontem, hoje o mercado está andando também, o mercado segue barato. Não mudou muito do que a gente pensa, assim, quando a gente olha para múltiplos, e aí, não sei se vocês se lembram, um jeito de olhar para isso numa série longa, assim, a gente consegue ter um histórico de múltiplos e de consenso de múltiplos de todos os cases que a gente tem na carteira, até porque boa parte dos cases bons que tem no mercado hoje
tem um histórico muito curto, né? Não sei, você não consegue pegar, às vezes você não consegue pegar nenhum ciclo, quanto mais 2, 3 para comparar. O que a gente faz lá para ter uma ideia de beta de domésticos é tirar do índice Bovespa exportadoras estatais. E aí o que a gente tem lá, pondera tudo para a base 100, é o índice de domésticos, como é que o mercado está precificando os cases aqui de Brasil, estão relacionados à economia brasileira. Essa é uma métrica, acho que é uma métrica, o beta mais ou menos dos domésticos brasileiros. É claro que nossa carteira é muito mais alavancada, queda de juros, e tem todo um alfa dos setores, das empresas, mais alavancado em crescimento. Mas acho que é um ponto de partida para a gente comparar outros ciclos e continua muito barato. Assim, a gente está em níveis de múltiplo, ainda mesmo considerando essa andada recente, a gente está em níveis de múltiplo muito parecido com o que você tinha no período da Dilma, mesmo nível que a gente tinha lá em 18 pré-eleição, quer dizer, são níveis que chamam compra. Claramente o mercado está descontado. Tá? Olhe para a curva, acho que a parte curta da curva corrigiu, né? Essa dinâmica de inflação é a reação do Banco Central, mostrando que vai parar, pelo menos por enquanto, ajudou a corrigir a parte curta da curva. Tá? A questão é que a parte longa ainda, né? Você ainda tem muito prêmio aí, olhando esse juro real pouco abaixo de 6% na parte longa da curva, de novo, é um juro real de 1. Essa taxa nominal ficando estável, aí agora está começando a corrigir um pouco, mas ainda em 11,2, 11,3, a perda de vista nas partes mais longas da curva também não é a nossa taxa de equilíbrio. Então, o mercado ainda tem um bocado de riscos aqui precificados, e acho que você vai tirando isso da frente. O impacto disso sobre a precificação de equities, principalmente nos cases alavancados e nos cases que tem crescimento, é muito grande. Tá? É isso que a gente está buscando capturar na carteira, segue sendo a mesma lógica do passado, dos últimos 2, 3 meses. Então, vamos olhar um pouco como é que essas coisas evoluíram da nossa última conversa, do último call para cá. Bom, vou deixar a eleição por último, que é mais divertido. Vamos começar com os riscos globais. Olha, eu acho que veio muita coisa por preço. Um pedaço da pesada grande, eu acho, da pesada do mercado no segundo semestre, na segunda metade do mês passado foi isso. Acho que tem uma resiliência evidente na inflação. Mas quando eu olho para o que está na parte curta da curva e na parte longa, boa parte da renda fixa, eu acho que tem muita coisa que está precificada. Tem um pedaço lá na intermediária, tem quedas talvez um pouco prematuras, é difícil o Fed controlar isso, mas esse negócio chegou a 4,5, 4,75 de taxa terminal, agora está voltando para os 4,25, 4,5. É bastante juros. Tá? Eu acho que falar alguma coisa entre 4,5 e 5 me parece justo para você trazer essa economia convergindo para os 2% ao longo do tempo, tá, de inflação. Além disso, quando eu olho para a taxa real longa, que eu acho que é o mais importante aqui quando a gente vai pensar em ativos, para a US, esse negócio bateu um pico de 1,7 positivo, estou pensando nas TIPS de 10 anos, agora caiu um pouco, está em 1,3 nesses 2 últimos dias, já é um nível que parece bastante justo também. A gente está, para vocês terem uma ideia, no ciclo de 18, que foi o último ciclo de aperto monetário, que tinha uma taxa neutra parecida com a de agora, imagino, taxa neutra é um conceito meio polêmico, mas não deve estar muito diferente de agora, porque ela depende muito de demografia e produtividade. Lá a taxa real de juros foi até 1. Agora batemos em 1,7, estamos em 1,3, então tem uma folga significativa em relação ao ciclo passado. Olhando o ciclo de 2007, quando o Fed Fund fez um pico lá de 5,25, foi um ciclo bem maior, e lá a taxa neutra era bem mais elevada, a gente chegou a fazer picos de 2 e pouquinho, mas assim, partindo de níveis de taxa real de juros muito mais elevados do que a gente tinha agora, porque a taxa neutra era maior. Então, o ajuste de taxa hoje, olhando para a parte longa da curva, é maior nesse ciclo do que do ciclo de 2007. Parece que tem bastante coisa lá, tá?
A economia vai desacelerar. Jobs, que eu falei, assim, vagas em aberto, acho que é um bom exemplo disso. Hoje foi o primeiro grande tique para baixo. Ainda tem 10 milhões de vagas em aberto, porrada. Mas, assim, está saindo das máximas. Ontem o mercado começou a melhorar porque os PMIs eram melhor. Um pouco mais para baixo também. Então, a atividade está começando a sensibilizar isso, está começando a ver os primeiros sinais no mercado de trabalho. Acho que isso ajuda na história de convergência, tá? Vai ser o suficiente ou não? A gente vai saber isso ao longo do tempo. Vai ter que olhar como qualquer economia emergente, e eles estão com problema de inflação de economia emergente. Nós vamos ter que olhar a inflação de serviços, se ela ficar resiliente ou não, ou se ela vem caindo conforme o mercado de trabalho vai desacelerando. Essa é uma história que talvez o mercado vá trocar de novo, segundo tri do ano que vem, é parecido com aqui, tá? Porque, por enquanto, vale para cá também, e aí eu já entro na inflação brasileira, a dinâmica é boa, né? Porque você tem os preços de bens caindo, preços de commodities caindo, isso vai passando pelos dados de inflação, ainda que você tenha mais resiliência lá, porque o mercado de trabalho é muito forte. A dinâmica das coisas que a gente das informações que a gente vai recebendo parece mais positivo, tá? Então, eu acho que na parte da renda fixa, ou pensando em yields, está razoavelmente justo. Se a gente estiver perto dos picos, é difícil dizer, mas pelo menos no curto prazo, eu acho que essa é uma aposta melhor. Isso começa a chamar a compra principalmente em tech. Se vocês olharem, me lembro se a gente tinha isso, Marcelo, no final do mês passado, mas assim, Nelly, Luiza, já tinha. Era já olhando um pouco para essas coisas, são posições mais recentes. Mês passado, você fala setembro. Último call. Último call, acho que não, agosto. A gente tem Mercado Livre já. Mas assim, são coisas que a gente está adicionando aos poucos, porque a gente acha que assim, ainda tem um monte de prato girando aqui, mas parece que na parte de yields, um pedaço bom do ajuste já veio, tá? O que é um problema ainda para o mercado global é a recessão. Acho que tem recessão em US. Isso talvez não esteja completamente precificado nas projeções de earnings. Mas, assim, recessão em US, isso que o Marcelo disse, desaceleração de China, recessão na Europa, desde que você não tenha nada muito disruptivo nos mercados, isso favorece a desaceleração dos preços de commodities e de bens. Tá? Isso ajuda na fechada de prêmio na curva aqui. Quando a gente olha para a nossa carteira, ela é basicamente pendurada nisso. Tá? Esse é um driver super importante. Então, no fundo, isso acaba ajudando o nosso cenário aqui. O problema é yields, porque se yields disparam muito rápido, o câmbio aqui vai também, a gente tem um problema, inclusive para os cases domésticos. Acho que esse risco está ficando menor. Se você olhar, a gente não tem mais hedge hoje agora, a gente optou por estar com menos proteção, exatamente porque os riscos globais também hoje parecem bem melhor equilibrados e os riscos domésticos são para cima, tá? Passando aqui para a história local, então. História local, a inflação, acho que é muito parecido com o US, mas Marcelo adiantou um bom pedaço aqui, a Europa desacelerando, China não vai recuperar tão já, Estados Unidos desacelerando, está faltando demanda no mercado de bens, o mercado de bens estava precificado por uma super escassez pós-invasão da Ucrânia, e agora a gente está fazendo um move muito rápido, 2 trimestres, para um mundo em que está faltando demanda, né, que está faltando oferta, tá? E isso está começando a passar pelo sistema de preço. Já você olha nessas coisas que tem preço de tela, tipo commodities, isso já, um bom pedaço já veio, acho que tem potencial, inclusive, para cair mais em algumas commodities, mas um bom pedaço disso já veio, a gente está começando a ver normalização nos preços ao consumidor. Quando a gente olha, por exemplo, o IPCA, você dividir lá, o IPCA você pode dividir entre preços administrados, que é muito commodity, preço de bens e preço de serviços. Preços administrados teve um monte de gol de mão, né? O governo tirou tributo, torta direito aí para a questão eleitoral, mas também teve muita queda de preço de derivados lá fora, tá? A gente fez um pico no começo do ano de 17%, 12 meses nisso. A gente vai fechar um ano em 4% negativo. Tá? Parte disso, mais da metade disso, é queda de tributo, mas tem um pedaço muito grande que é realmente queda no preço internacional. Outra coisa que é importante é você pegar os bens como um todo, o pico disso foi muito recente, foi lá por junho, a gente estava rodando perto de 14%,
vamos fechar o ano já caindo, no mês a mês esse negócio está caindo, está ajudando a botar os IPCAs para baixo, já perto de 10 e vai seguir caindo ao longo de 23. Serviços também acho que a gente acha que fez o pico. A queda que é bem mais gradual, mas serviços no meio do ano estava muito contaminado ainda pelos impactos de reabertura, né? Então você tinha um monte de serviços, turismo, passagem aérea, restaurantes, que são impactados pela reabertura e esse troço, essa recomposição de margem que os setores fizeram vai ficando menor ao longo do tempo, tá? Então a gente vê a dinâmica de inflação ajudando, passando adiante, não é à toa, já falei aqui, o BC resolveu parar de subir, os riscos estão bem mais equilibrados, e mais que isso, o fluxo que a gente vai tendo de informação sobre inflação te ajuda a manter uma posição apostando que os juros vão cair mais, tá? Qual que é o problema dos juros ainda? A parte longa, essa parte longa está muito distorcida, também já mencionei aqui, e a grande razão para isso, eu acho que é onde tem um upside considerável para capturar, é o risco fiscal. A gente não quer adorar a pílula, não, é assim, o risco fiscal no Brasil é sério. Apesar dos números estarem bons, a gente fazer alguma coisa, talvez um superávit pequeno, esse ano que é impressionante, né? Para o tamanho do déficit de onde a gente saiu. Mas assim, tem um componente cíclico nisso e você tem um monte de gasto contratado para o ano que vem, e mais do que isso, né? Você não tem mais teto, pelo menos não tem credibilidade nesse instrumento. Então você não tem, você está meio sem regime fiscal. Você não tem uma sinalização crível de que você vai fazer um equilíbrio ao longo do tempo, trazendo essa dívida um pouco mais para baixo. Isso deixou, você pega um monte de choque de preço que a gente teve, mas essa desancoragem fiscal, a curva explodiu. Tá? O que a gente acha que vai acontecer? E o trigger para isso é a eleição. E aí vamos falar um pouco sobre a eleição. A eleição veio bem mais dividida. Acho que o erro, vocês viram os números, né? Muito menos erro nos números do Lula, muito mais erro dos institutos em identificar o comportamento do voto do Bolsonaro. Tá? Não dá para saber direito ainda separar os efeitos. Acho que isso é um estudo para... Espero que os institutos façam isso, que os acadêmicos colaborem. Isso é um negócio que você faz frequentemente nos Estados Unidos. Rever metodologia com mais pesquisa acadêmica, que é uma coisa que não é tão organizada assim. Mas acho que tem duas explicações para isso, três, na verdade. Uma abstenção, outra é voto útil, e a terceira, problema para os institutos diagnosticarem o comportamento do voto bolsonarista. Tem uma questão aí de viés amostral, porque talvez o cara que seja o eleitor do Bolsonaro mais raiz tem uma resistência grande a responder aos institutos, tá? A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui, a gente só sabe que você tem que deslocar o Bolsonaro para cima. Então, aquela diferença que é o Bolsonaro que apareceu nos institutos perto dos 35, 37, ele é um cara de 43. Diferença de 5 pontos, eleição apertada. E a gente não tem muita métrica dos institutos. É que eles vão corrigir, porque você reparametriza as amostras aí com o resultado do primeiro turno. Mas, assim, a gente imagina que tem uma questão de antecipação, então voto estratégico vai dos dois lados, a polarização, né, na verdade, dos dois lados, uma parte grande já foi. Mas a gente assim, vai ter que seguir daqui até o segundo turno voando na neblina sem instrumentos, porque assim, o que a gente consegue ter de pesquisa aqui, a gente tem que olhar com um pouco de cautela, principalmente no comportamento do Bolsonaro. Isso dito, a aritmética é difícil para o Bolsonaro. Às vezes você tem, somando os dois, o que os dois têm de voto, sobraram 8 pontos entre os caras que anularam e os que votaram em outros candidatos e que votaram em branco. Você tem 8 pontos para ser definido. O Bolsonaro precisa de 6 desses 8 pontos aí para ganhar a eleição. Você precisa de 80%. Um pouco mais de 80% desse total para levar a eleição. Não é fácil. Não é um desafio trivial. Aqui eu não estou falando nada de pesquisa, eu estou falando simplesmente do que saiu lá no resultado do TSE. Então, parece que o desafio do Lula é menor, mas assim, está muito perto. Então, qualquer erro, qualquer coisa diferente aqui
um dos números rapidamente, tá? Por que o resultado da eleição no primeiro turno foi bom para os mercados? E a gente concorda com essa avaliação, uma parte do que veio lá é uma parte do que a gente já estava esperando. Acho que tem dois fatores. Uma, assim, o Bolsonaro é um risco conhecido, vai. Acho que tem coisas que são mais complicadas, mas tem coisas positivas. Uma das coisas positivas eu acho, política fiscal é muito na mão do Centrão, orçamento é muito do Centrão. O que saiu no Congresso mostra que essas coisas dificilmente mudam. Mas o Bolsonaro também saiu com capital político. Então, nessa negociação, pelo menos no primeiro ano, eu acho que eles vão limitar um pouco, ainda que tenha um monte de promessa aí daqui até a eleição, eles vão limitar um pouco a expansão fiscal. Uma pelo pragmatismo do Centrão, outra porque o Bolsonaro é um pouco mais forte, dá um pouco mais de capital para o Paulo Guedes também, seguindo o policy dele, aí, pelo menos no primeiro ano. Mercado muito amassado, muito distorcido, com um monte de risco, isso ajuda, tá? Então, acho que isso foi um componente que ajudou nos preços. Mas o que eu acho que mais ajudou nos preços é a composição do Congresso, porque o grande risco negativo que você tinha para os mercados era o risco do Lula fazer algum tipo de migrar para um policy que é o policy que o PT segue defendendo, né? E o que ficou claro lá com o Congresso, que era uma coisa que a gente já esperava, que a gente comentava com vocês lá atrás, é que, olha, ele não vai ter voto para fazer a agenda que ele quer. Ele precisa fazer a composição. A gente estava imaginando que ele fosse ter alguma coisa um pouco acima de 140 votos, ele teve um pouco abaixo disso, somando toda a esquerda, inclusive o PDT. Então, não saiu muito do lugar. Eles esperavam ter alguma coisa chegando até perto de 180 votos. Entre 170 e 180, não tiveram. Eles não têm quórum para evitar impeachment. Tá? Eles precisam, para governar, para MP, manter veto, esse tipo de coisa, precisam de 257 votos. Então, eles vão buscar isso daí. Os partidos de centro foram os partidos que fizeram todas as reformas do Temer. PSD, MDB, PSDB, do que sobrou, né? União. Ele vai ter que incorporar esses caras dentro do governo, dar cargos, com todos os problemas que isso traz, mas tem uma vantagem, esses caras entregam agenda, desde que seja uma agenda que não vá, que eles concordem minimamente. Eles não vejam esses caras entrando numa agenda nova matriz econômica, tudo isso que a Dilma praticou lá atrás, porque mesmo qualquer político que tenha senso de sobrevivência em Brasília sabe que esse negócio não dá certo. Acho que os sinais estão vindo nessa direção já. O resultado da eleição na Câmara induz muito a isso. E o fato da eleição estar mais dividida vai levar o Lula a antecipar algumas coisas e fazer sinalizações mais claras para o centro, tá? Ao longo desse processo. Então, eu acho que a eleição, o fato dela ter 2 turnos, ela precipita várias coisas mais positivas, ou riscos positivos que a gente via para o mercado. E principalmente ela tirou o risco do Lula, nova matriz macroeconômica, do Lula fazendo bobagem do ponto de vista econômico, não vai fazer. Acho que isso ficou claro no Congresso agora. E o mercado está corrigindo isso. A gente acha que ele tem ainda um bocado. Eu falei lá atrás, estamos muito para trás do ponto de vista de preço ainda. Tem um bocado para corrigir esse upside que o Marcelo mencionou na carteira, com projeções bastante razoáveis, conservadoras. Tem bastante para o mercado corrigir. E acho que o que saiu da eleição ajuda a isso. Então, resumindo, o global acho que está um pouco melhor, os riscos estão mais equilibrados, por isso que a gente está sem hedge. A gente não gosta de commodities, seguimos achando que tem uma história de desaceleração global. Mas a desaceleração global ajuda na queda de inflação. E a parte longa da curva depende muito da eleição. Acho que o efeito desse primeiro turno foi bastante positivo. Provavelmente o Lula vai trazer o Lula um pouco mais para o centro, ajuda bastante. Acho que aumenta muito a chance do Bolsonaro, tem um prêmiozinho para o Bolsonaro. É claro que se a gente começar a achar que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, a gente tem que ter mais estatais na carteira, evidentemente. Mas, assim, acho que o mercado é descontado, inclusive, para o cenário do Bolsonaro também. E o prêmio que existia no mercado era para esse risco do Lula mais negativo. Esse risco ficou muito menor depois do primeiro turno. Tá? Vamos abrir para a pergunta? Tem um monte, né? Estou vendo aí. Primeira pergunta. Existem aspectos, fatores da política e da economia nacional para os quais a eleição deve ser vista como um não evento? Acho que não. Acho que a eleição é um evento positivo. A gente tem posição para isso há algum tempo já, quer dizer, chegando mais perto da eleição, exatamente pelas questões que eu disse. Assim, se você
tem uma distorção muito grande de preço em ações e na parte longa da curva, essas coisas estão relacionadas, o risco é fiscal e a eleição é a oportunidade para você endereçar esses riscos, tá? Um pedaço desse risco, tá? Grande disso se devia ao risco de você fazer bobagem do ponto de vista fiscal e econômico. Acho que esses riscos estão ficando menores, e se eventualmente o Lula ou o Bolsonaro, mas aí no caso, pensando mais no Lula, o Bolsonaro mais conhecido, pensando mais no Lula, montar um time econômico de mais qualidade, o upside é muito grande para o mercado. Próximo. CMN manteve meta de inflação em 3% para 24 e 25. Muito pesado para a economia brasileira? Seria mais fácil para o Tesouro e para o Bacen trabalhar com uma meta menos rigorosa? Acho que seria melhor você ter espalhado isso um pouco mais no tempo, né? Se fazer esse ajuste da onde a gente está de inflação para essa meta em um período tão curto. Acho bastante ambicioso. Nos nossos modelos você chega lá, tá? No modelo do BC também, mas é um troço ambicioso. Agora, eu acho que essa discussão tem que ir para debaixo do tapete, assim, porque não dá, se o Lula ganhar essa eleição, primeiro, qualquer um dos dois. Eu acho que assim, é uma discussão a gente está testando credibilidade aqui do BC, então não dá para a gente ficar ajustando a régua aqui para chegar nas metas. Outra, se o Lula fizer isso, ele está meio que sinalizando, é um sinal contrário à autonomia que o BC já tem operacional, que é um dos legados importantes desse governo. Que deixa os riscos muito menores também, pensando adiante. Olha a diferença do que era 2002, quando o Banco Central estava embaixo do governo, com o que você tem hoje. Tá? Mas não dá para mexer na meta. Se abrir essa discussão, você meio que está passando por cima também da autonomia. Então, acho que o timing para isso passou. 2002 eu lembro da Dilma, né? Não, 2002... Ela era presidente do Banco Central também. 2002 foi quando ele chamou Meirelles, né? Mudou tudo, mas assim, podia ser qualquer um lá, e assim, o mercado só precificou a melhora quando ele chamou Meirelles, então eu acho que não dá para mexer nesse tipo de coisa, não. Deixa o Banco Central trabalhar, tá no caminho bom. Próximo. Diversas geografias com PIs considerados baixos. Europa, Japão, UK... Value trap dado o risco de recessão, queda de earnings per share e a perda dos juros globais? Pois esse é um negócio que a gente olha sempre, né? Mais Estados Unidos, né? E a gente tem espaço na carteira para ter ação lá fora, que não é a hora ainda. Não chamaria de value trap, né? Mas acho que tem um ajuste ainda de preço para fazer. O S&P caiu bastante, né? Se a gente pegar do topo até agora, caiu muito já. Talvez tenha mais algum ajuste para fazer. Pode ter algum ajuste em earnings, provavelmente tem, né, das empresas. Acho que as grandes empresas provavelmente têm menos, né? Principalmente as big techs aí, né, algumas delas. A gente fala bastante isso aqui, né? Que o cara que está mais no varejo é a Amazon, provavelmente tem, né, uma queda de earnings, mas Microsoft, Google, esses caras talvez tenham menos queda de earnings. Então, assim, não acho que seja um value trap. Os outros aí, UK, acho que tem uns problemas maiores, né? Europa também. Estados Unidos parece ser a geografia mais interessante. Japão a gente não olha. UK virou país emergente, né? Tem que ter prêmio de múltiplo. Sobre Azul, ainda temos posição? Olha, sobre posição a gente não comenta individualmente, tá? Eu já falei aqui de alguns setores, temas, né, que a gente gosta de investir. Qual a exposição bruta e líquida do fundo? Exposição bruta de 140%, que é abaixo da nossa média, né, que é o de 160%, e líquida de 99,5%, tá? Praticamente totalmente comprado. Acho que é isso, né? Não temos mais perguntas. Muito bom, obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o mês que vem. Obrigada.